Agora nós faremos um grande vídeo da fantástica função do Smartboard ISMB, SMB digital. É isso mesmo, você com o Smartboard tem a possibilidade de medições do SMB analógico do Paisal Knox, agora em formato digital 100% compatível. Então já temos um vasto banco de dados atualizado e vamos demonstrar para vocês agora como usar a função ISMB do seu Smartboard. E também vou mostrar para vocês como usar a função ISMB mais modo diodo reverso. Sensacional na análise de medição, onde você pode ter aí várias referências e resolver aquele problema grave da técnica de diodo reverso. Primeiro, não medir pads overload. Então o diodo reverso tem a deficiência de não medir pads overload. E segunda deficiência, o modo diodo reverso, você não tem noção de corrente da malha. Já com o ISMB digital e o diodo reverso, a gente aumenta a nossa capacidade de diagnóstico, pois o ISMB mede pads overload e você tem a noção da corrente das malhas, o que torna o diagnóstico sensacional. Então vamos lá, a apresentação do nosso maravilhoso Smartboard com a função ISMB e também a função diodo reverso, mais a função ISMB. Estamos aqui com o nosso Smartboard, estamos com os cabos de alimentações conectados. Para você usar o modo ISMB, é necessário você conectar o cabo do SMB. Então aqui eu tenho o cabo que vai, da mesma forma que o seu SMB analógico, ele tem o cabo regulador, e eu tenho um cabo regulador que necessita de alimentação para o ISMB. Então estou com os dois cabos conectados, o cabo de alimentação do circuito e o cabo do ISMB conectado. No meu painel frontal, eu tenho as três pontas de provas conectadas. Ponta da direita, modo diodo reverso positivo. Ponta central, ground, comum do modo diodo e comum do ISMB. Ponta da esquerda, a ponta do ISMB. Lembrando, tanto no diodo reverso quanto no modo ISMB, é a ponta preta, onde tem um adesivo Measure, é a ponta preta no qual faremos as medições. Num pad de um CI, num pino de um FPC, no interposer, sempre vamos usar a ponta preta para fazer as medições. Independente se eu estou usando o diodo reverso, que você já usa no seu multímetro dessa maneira, quanto no ISMB. Então as pontas vermelhas, a ponta da esquerda, que corresponde ao ISMB, também está identificada, ISMB. Ela que deve alternar no ground da sua placa. Se você quiser medir diodo ou ISMB, você vai alternar o ground na ponta vermelha. A ponta preta é a ponta que fará as medições, tanto em diodo quanto pelo ISMB. Então vamos lá ligar nosso equipamento. Liguei o nosso Smartboard. Vamos aqui mudar o cenário para ficarmos aqui com a imagem maior. Já estamos com a imagem maior aí. Então aqui eu tenho agora o botão menu e play, né, em enter. Eu vou na função, primeiro vamos falar da função, né, ISMB. Por que ter o SMB digital? Bem, primeiro ponto, entrei na função SMB. Na função ISMB eu posso mensurar a tensão e a corrente nas medições, o que já é uma grande vantagem. No diodo reverso, você não tem estado de medição de corrente da malha. E você tem técnicas para usar o SMB, para também, por exemplo, a técnica 2, técnica 3, para medir a exata tensão e corrente das malhas. Então, com o ISMB, você tem a noção de tensão e corrente de uma malha, de um ramo, de um nó do circuito eletrônico. Então, aqui eu tenho 0,00 volts, 0,00 mA. Vou pegar a minha ponta preta, que é a ponta que eu vou medir os pinos, o pad do CI. Vou pegar a ponta vermelha e vou encostar uma ponta na outra. Quando eu fizer isso, o LED acende e aparece na tela 4.0, 2.85. Essa medição corresponde, no caso do diodo reverso, baixa resistência. Lembra que o SMB é o contrário. Então aqui eu tenho, conectando uma ponta com a outra, ponta ISMB e a ponta preta, que é a de medição, 4.0, 2.85. Essa é a calibração do meu equipamento.
Então, por exemplo, eu tenho aqui agora, nós temos um iPhone 14, no qual faremos a medição. Eu tenho aqui, por exemplo, o FPC da câmera wide. Então eu quero medir o FPC da câmera wide. Observem que no FPC a gente possui medições nos pinos. Então, se eu perceber aqui agora uma diferença, por exemplo, esse mesmo FPC, no uso de diodo reverso, eu tenho vários pads overload. Então aqui, overload, pino 7 overload, pino 9 overload. Então eu tenho vários pads overload, que no caso eu não terei medições conclusivas. Olha aí, ó, pino 19, pino 21. Eu tenho vários pads overload. Uma das vantagens do SMB digital é isso, você mensura a corrente da malha. Então aqui a gente tem praticamente medições em todos os pinos. Os que estão em 000 não podem ter alteração de consumo, senão existe uma fuga naquele ramo. Então todos eles possuem indicações de valores, tanto de corrente quanto de tensão. Tensão e corrente, corrente e tensão. Então eu mensuro aqui a queda de tensão e a queda de corrente nos pinos, ok? Então se eu tiver um pino 16 que é 0.00 volts, 0.00 miliamperes, ele deve estar próximo a isso, não pode ter alteração aqui. Se tiver alteração, existe algo errado. Então, mesmo os pinos que têm 0 em tensão e 0 em corrente, devem ser aí, respectivamente, observados. E a tolerância mesmo do diodo reverso, 20%. Então a gente percebeu que os pads overload são possíveis de terem valores, sim. Pad 19, pad 21. Os dois últimos pads do lado direito aqui, por exemplo. Vamos voltar aqui, ó. Opa, 000, 0000. Esses valores têm que bater 0000, tá? Que significa overload no SMB, ok? Mas tem aí a possibilidade de detectar fugas de corrente. Então eu estou aí com o nosso iPhone 14. Vamos aí para o microscópio. E aqui eu já estou com o smartboard conectado. Vamos ativar a função ISMB agora, somente o SMB digital. Então eu tenho a ponta preta e a ponta vermelha, igual nós já falamos. Vou conectar uma na outra. A gente já viu a calibração, 4.02.8. 4.03, 2.84. A gente percebe que aqui também eu tenho as medições que foram feitas no SMB analógico. A calibração é um pouco diferente, mas a margem de erro é mais ou menos 20%, para mais ou para menos. Então vamos lá fazer as medições do FPC da Widecam. O Widecam está aqui. Ponta vermelha no ground, então eu tenho a minha ponta vermelha que aqui está. E aqui eu tenho um ground, vou conectar a minha ponta vermelha e ficar conectada aqui. E a ponta preta é a ponta que eu farei medição. Vamos começar aqui então nesse primeiro pino, aqui ó. 2.48.091. 2.40.070. Próximo pino, 2.54.097. 20% tolerância. 4.02.8. Próximo pino, 2.43.084. Próximo pino, 2.38.077. 2.33.06. Então percebam que está bem dentro da margem esses pinos. E nenhum pino aqui, né, que eu estou medindo, por exemplo, vamos aí ao 11 agora. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2.38.077. Próximo, 2.38.077. Mesma, 2.38.061. Próximo, 4.02.8, que é o ground. Tem um ground aqui. Isso, ground bateu. Próximo, 0.000. 0.000. Próximo, 4.02.8. Próximo, 2.56, 1 mA. 2.5008. E o último aqui, desse lado, 2.48090. E aqui esse pino também deve ser medido. 2.95, 1.49. E o primeiro aqui embaixo que é ground. Então percebam que eu medi essa lateral aqui. Toda essa lateral deu medição. Se eu estivesse fazendo a medição no diodo reverso, por exemplo, eu já teria o problema. Porque, olha aqui para vocês verem, ó. O pad 8, esse pad 8 é overload. Eu tenho um pad overload desse lado. Agora, do lado direito, eu tenho mais pads overload ainda, ó. Vamos fazer a medição desse lado direito aqui agora.
pad 21 é overload, pad 19 é overload, o 15, o 13. Então eu tenho vários pads overload. Se eu estivesse usando o diodo reverso, não teria algo conclusivo, além de ter a noção da corrente. Então vamos lá de novo, medir para o lado direito. Positivo, não é? No ground, então aqui eu tenho a minha ponta vermelha no ground. E agora vamos medir desse lado os pinos. 0000, bateu. 0000, 4.02.8, bateu. 0000, 0000, 0000, 4.02.8, 0000, 0000, 4.02.8, 2.57, 1 mA, 2.507, quase 0,9. E o último pino aqui, 2.509. Deixa eu medir aqui de forma direta aqui no pino. 2.41070. Então, todos bateram dentro da margem dos 20% da tolerância. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos medir junto diodo reverso e o SMB. Segure a tecla menu do seu smartboard por 3 segundos e solte. Ok, ela volta ao menu principal. Agora vamos ativar o modo diodo, onde eu tenho tanto a medição de modo diodo, que está do lado superior, e as medições do Smartbox digital, do ISMB. Então eu posso medir ao mesmo tempo tanto a queda de tensão quanto a queda de tensão e corrente. Então vamos aí fazer agora, eu posso fazer os dois testes de forma simultânea. Tanto medir as quedas de tensões, quanto medir a corrente e queda de tensão pelo ISMB. Então o que eu vou fazer? Eu vou alternar a ponta vermelha. E a ponta preta que vai fazer a medição. E a ponta no ground, eu vou aterrar. Se eu quiser medir o ISMB, a ponta vermelha. Se eu quiser medir o diodo, a ponta vermelha no ground. Eu vou alternar no ground as pontas vermelhas e fazer duas medições ao mesmo tempo. Simplesmente alternando os grounds. Então, por exemplo, vamos voltar aqui à nossa câmera. White cam. Ok. Vamos no diodo. A gente já fez algumas. Vamos fazer diodo e o SMB junto. Vamos medir aqui, ó. Começando do lado direito. Pino 21. Então vamos lá. Diodo, ponta vermelha, diodo no ground. Aqui eu tenho ground. Ground conectado. Open line. Open line. Open line. Overload, melhor dizendo, né? Overload. Overload. Terra. Terra. Overload de novo. Overload de novo. Terra. Percebam que é muito inconclusivo, né? Overload. Overload. Terra. E o último pino? Os dois últimos pinos é que vão dar valor. Olha lá, os dois últimos pinos, ó, que vão dar valor. O último pino, 387, 390, 400, bateu. E o penúltimo pino, 580. 580, bateu. E esses três últimos aqui, 385. A gente, aqui também, 385. 390, 400, 390, 385, bateu. E esses dois de baixo são ground. Então percebam que a medida foi bem conclusiva, né? Vamos do lado de cá, então, agora no diodo reverso. Primeiro, 393. $400, bateu. 400. Ground. 500 agora. 500, bateu. 354, próximo. Bateu. 354, bateu. 355. Bateu.
terra. Pino 10 ali que nós estamos. Pino 8, overload. Bateu o overload. Overload. Pino 6 ali, ground. Ground. Pino 4, 427. 430, bateu. E o pino 2, 447. 447. Pino 2, 447, 440. Então a gente viu aí diodo reverso na parte superior. Mas e se eu quiser fazer as duas medições simultaneamente? É possível medir tanto o diodo reverso quanto o Smart Box? Sim, é possível. Basta alternarmos, então, a ponta positiva no ground da sua board. Então, por exemplo, eu vou medir esse pino aqui, pino 2, que está aqui, 447 no diodo reverso, que eu acabei de medir. Olha lá, ó. 447. 440. Bateu. Vou soltar a ponta vermelha e vou trocar a ponta vermelha do ground lá com a ponta do ISMB agora. E a ponta preta no mesmo pino. Olha lá, e agora eu tenho a medição do ISMB. 2.42070. Tirei a ponta vermelha, alternei a ponta vermelha, mantendo a ponta preta para o ground. Ó, tenho a medida de diodo reverso. Medida de diodo reverso. Medida ISMB. E assim eu consigo fazer as medições simultaneamente, observando aí cada valor, não é? Então 2.48090, só alternando a ponta vermelha no ground, ok?